Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita no coração de todos vocês, caros amigos e amigas ouvintes do programa Lux Esotérica. Como sempre, estamos aqui cumprindo esta missão, realmente desempenhando este Dharma, levando para vocês, ouvintes, os estudos dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, sempre falando de espiritualidade e elevando realmente a nossa consciência a temas de altíssima significação. E nessa fase do programa Lux Esotérica nós estamos levando para vocês o estudo do livro Os Mestres e a Senda, de Charles Webster Leadbeater. Esse livro que nós estamos fazendo ele com muito carinho, com muita atenção, realmente vagarosamente aqui, capítulo a capítulo, nós estamos abordando temas realmente muito interessantes, pois essa obra nos fala dos mestres da grande fraternidade branca, da própria fraternidade, e principalmente ele esmiuça detalhes sobre a própria fraternidade, sobre os mestres, os seus discípulos e principalmente sobre a senda do discipulado, meus amigos. O caminho que leva os discípulos, que leva aqueles que realmente se preparam para trilhar a mesma senda, o mesmo caminho que seguiram outrora aqueles que nós chamamos de mestres no dia de hoje. Porque há muitas pessoas que realmente falam, comentam sobre os mestres, mas elas não têm realmente conhecimento de qual caminho é esse que os mestres seguiram, meus amigos. Um caminho que é extremamente tradicional, que está realmente vigente no nosso planeta há muitos e muitos milhares de anos. É um caminho mais antigo do que a primeira das civilizações que a nossa história registra. Antes dos egípcios, antes dos sumérios e antes, meus amigos, que se erguesse aquela grande civilização que desapareceu já há muitos e muitas centenas de milhares de anos atrás, que foi a Atlântida. Antes da Atlântida já existia, na época daquela raça, meus amigos, que foi chamada a civilização Lemuri, já havia a grande fraternidade branca nesse planeta. Ela que foi fundada pelos dignatários de um planeta diferente daquele do nosso, pois os mestres que fundaram a fraternidade branca no planeta Terra vieram do planeta Vênus, um planeta que é irmão ao nosso, que pertence ao sistema solar interior, e um planeta que está muito mais avançado do que o nosso na evolução planetária. A humanidade de Vênus já alcançou há muitos e muitos milhões de anos atrás um estágio que a nossa Terra só vai alcançar também muito lá adiante no futuro. E nós tivemos o privilégio de receber aqui então os dignatários da cadeia venusiana, a saber o grande Senhor do mundo, o grande iniciador único, aquele que a tradição judaico-cristã chama de Melquisedeque. Então ele aportou nesse planeta, juntamente com vários iniciados de altíssima iniciação. 4 Budas vieram juntamente com ele e cerca de 100, caros ouvintes, de mestres, de grandes iniciados. Então são eles, meus amigos, aí nessa última semana, o canal History, né? Quem tem TV a cabo viu aí uma série de reportagens, de documentários que foram exibidos no canal History Channel, né? Na última semana, falando dos astronautas, né? Do universo que provavelmente teriam colonizado
aqui o nosso planeta. E, na verdade, esses extraterrestres, meus amigos, que eles mencionam, realmente eles existem, mas, na verdade, são seres do nosso próprio sistema solar, da cadeia venusiana, que são os formadores aqui da nossa fraternidade branca atual. Mas de lá para cá, isso foi há cerca de 6 milhões de anos atrás, meus amigos, realmente há muito tempo, e desde então está implantada a fraternidade aqui. Então a fraternidade branca tem incentivado a grande evolução espiritual e material também da humanidade, tem instruído na forma das grandes filosofias religiosas, as grandes ciências e mesmo todo o processo civilizatório que aconteceu na humanidade tem essa influência dos mestres, tem a influência dos discípulos, e o caminho que leva até os mestres esteve sempre aberto durante todo esse período, durante esses 6 milhões de anos, desde a época da Lemúria, está implantado aqui no nosso planeta a fraternidade branca. E no último programa que nós emitimos na sexta-feira, nós estivemos falando aqui do grande iniciador único, aquele que emana realmente o poder do Logos planetário, da grande consciência planetária que habita aqui o nosso sistema, do nosso globo, né? Existem 7 grandes espíritos planetários no sistema solar, que são responsáveis, né, pelos 7 grandes espíritos, né, planetários, os espíritos dos grandes planetas que eram mencionados na astrologia clássica. E nós não devemos confundir esses espíritos com os planetas físicos, né? Existem inclusive espíritos planetários no nosso sistema solar que podem ocupar vários planetas físicos ao mesmo tempo. Então não devemos imaginar que para cada planeta especificamente há um espírito planetário. Como o próprio termo diz, se é um espírito, ele pode obviamente ocupar, né, vários corpos ao mesmo tempo, assim como a consciência de Deus também se divide em bilhões e bilhões, trilhões e trilhões de chispas, e Deus está presente no nosso coração e de todos os seres que estão evoluindo aqui nesse planeta. Da mesma forma, os espíritos planetários podem ocupar mais do que um globo ao mesmo tempo. Mas o grande iniciador único é aquele que realmente detém a consciência planetária. E a iniciação, meus amigos, ela é realmente um ponto alto dentro desse processo. E nós que hoje, meus amigos, estamos comemorando aqui para a nossa pequena história particular aqui do programa Lux Esotérica, com muita satisfação nós estamos emitindo para vocês o programa de número 150, ou seja, já foram ao ar 149 programas e no dia de hoje nós alcançamos essa marca histórica, e o tema que Lady Bitter vai nos discorrer aqui não poderia ser mais auspicioso para nos ajudar a comemorar, meus amigos, essa grande caminhada que nós já fizemos, onde já 150 passos já foram dados nessa caminhada. E nós vamos falar, meus amigos, com vocês hoje, vamos ler e vamos comentar sobre o processo da própria iniciação. Então, Lady Bitter nos diz o seguinte: a fórmula da iniciação tem permanecido inalterada através dos séculos, mas permite-se-lhe uma certa elasticidade. A instrução do iniciador ao candidato é sempre a mesma no tocante à sua primeira parte. Porém, quase invariavelmente há uma segunda parte, pessoal,
que consiste praticamente de conselhos ministrados ao candidato particular de que se trate. Esta é habitualmente chamada a parte reservada da instrução. Tive a oportunidade de ver casos em que o iniciador forjou a imagem do mais encarniçado inimigo do candidato e perguntou a este se estava disposto a perdoá-lo totalmente e mesmo favorecê-lo se acaso o encontrasse em seu caminho. Em outros casos, se pergunta ao candidato sobre o trabalho que tenha realizado, e os que foram ajudados por ele são às vezes convidados a apresentar-se e dar testemunho. Então, Leadbeater está nos falando sobre aquele momento sublime em que o iniciador único, ou então aquele que foi designado para conduzir a cerimônia da iniciação, então conduz o poder da fraternidade branca para aquele indivíduo. E isso, meus amigos, esta cerimônia tem uma fórmula, como Leadbeater nos disse, que permanece inalterada há muitos e muitos milênios, mas há essa parte pessoal aonde o iniciador precisa confrontar com o discípulo exatamente aqueles pontos que ainda estejam pendentes. E isso que o Leadbeater acabou de mencionar é muito importante, meus amigos, para que nós pensemos a respeito. Porque o iniciado, meus amigos, da fraternidade branca, e na verdade toda pessoa que é realmente um verdadeiro espiritualista, não pode, meus amigos, guardar rancor no seu coração. Ele tem que ter plena confiança, plena certeza naquele grande princípio da unidade da vida, que nós tantas vezes mencionamos aqui no nosso programa, ao mencionar o mantra da vida una, de que no coração de todos os seres humanos, quer sejam aqueles que nós apreciamos, aqueles que nós conhecemos, os nossos parentes e amigos, ou quer seja no coração daquelas pessoas que nos são desconhecidas, ou aquelas pessoas que nos desagradam, ou aqueles, como no caso aqui mencionado, aqueles que são nossos inimigos e trabalham contra nós. No coração de todos, meus amigos, indistintamente está a mesma chispa, a mesma fagulha do coração de Deus. Então, meus amigos, é preciso um sentimento real de unidade e que toda animosidade, que toda esta inimizade que possa haver, na verdade, são meras aparências, meus amigos. Só as pessoas que realmente não se conectam com o seu coração, com a sua espiritualidade, é que têm verdadeiramente inimigos. Porque outras pessoas podem nos ter como inimigas, meus amigos, até pela ignorância, até por uma aversão à nossa própria espiritualidade. As pessoas podem até nos perseguir e efetivamente os espiritualistas são perseguidos, meus amigos. Vocês podem observar a história. Jamais, meus amigos, na história desse planeta, um mestre espiritual foi recebido com a devida amizade, com o devido respeito, e jamais os instrutores espirituais foram recebidos como pessoas realmente dignas de estarem no convívio da sociedade humana. Muito pelo contrário, nós vemos as histórias das perseguições que aconteceram com os grandes mestres, com os grandes instrutores. Nós vemos isso na história de Jesus, vemos isso na história de Buda, em muitas e muitas histórias, como até as pequenas crianças, como no final da vida desses instrutores, como que o mundo realmente devolveu numa moeda que não é, meus amigos, a verdadeira
moeda, a verdadeira energia da espiritualidade. Porque, como nós dissemos para vocês em outros programas, uma instrução muito séria que existe, que vocês precisam ter em mente: a espiritualidade, meus amigos, provoca uma extrema irritação para as pessoas que não são ainda conscientes do seu lado espiritual. Porque um espiritualista que entra na frente de uma pessoa que está desconectada do seu espírito, da sua essência, ela então faz com que ela vislumbre, né, o quão ignorante, o quão distanciada da sua essência ela está. E isso gera uma frustração, e isso gera, meus amigos, uma aversão, e as pessoas então tendem a agredir, tendem realmente a perseguir os espiritualistas. Mas eles podem nos perseguir, meus amigos, mas nós jamais devemos ter rancor, jamais devemos devolver essas energias de ódio, meus amigos, com ódio, com desrespeito. Jamais devemos fazer qualquer coisa de mal com essas pessoas, porque isso, meus amigos, não esgota essa energia, muito pelo contrário, isso na verdade nos prejudicaria. Então nós temos que ter, meus amigos, um coração puro, e é por isso que no momento da iniciação, se o iniciado tiver sido muito perseguido, se ele tiver assim inimigos pessoais, não que ele os mantenha, mas que esses inimigos realmente existam, o mestre então faz diante do indivíduo uma forma, pensamento que se materializa na frente do iniciado, e ali diante dele fica aquele indivíduo que o persegue, aquele que fala mal dele, que trabalha contra e que deseja muitas vezes até a morte, a destruição do iniciado. E o mestre então pergunta: você, caro neófito, que está aqui diante dos mestres da Fraternidade Branca, você perdoa essa pessoa que te persegue? Você realmente não mantém no seu coração energias negativas com relação a ele? E os mestres, meus amigos, não vão observar o que a pessoa diz apenas da boca para fora, porque os mestres enxergam a aura do discípulo assim como nós enxergamos as cores do arco-íris, meus amigos. E se ali na aura do candidato vibrar a aversão, se ali vibrar realmente o ódio, se ali vibrar qualquer energia negativa com relação àquela pessoa, é porque ele não está preparado para receber o privilégio de ser elevado até o plano búdico, que é exatamente para o que existe essa cerimônia, meus amigos. Porque no plano búdico, se ele, meus amigos, não conseguir já perdoar aqui ainda apenas com a consciência física e astral e mental, como será que ele vai conseguir perdoar quando a sua consciência for elevada ao plano intuicional, com a ajuda dos mestres padrinhos, e ele então vai se sentir uno com todos e com tudo. E aí, meus amigos, só aí nesse contexto é que nós podemos entender, meus amigos, como o Mestre Jesus, que realmente veio fazer o seu trabalho como um reformador do judaísmo, que se manifestou ali entre pessoas extremamente inteligentes, pessoas que eram para ser altamente espiritualizados, e como ele foi perseguido e finalmente no final da sua carreira, da sua missão, ele foi realmente trucidado. Mas mesmo, meus amigos, apanhando, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo chicoteado e humilhado, meus amigos, das mais diversas formas, ele tinha a sua consciência firmemente mantida na sua consciência intuicional,
que lhe foi demonstrada quando ele, obviamente, já tinha passado há muito tempo atrás pela primeira iniciação. Pois antes de pregar publicamente, Jesus foi iniciado na loja egípcia, nos mistérios da Fraternidade Branca, na grande seção egípcia da Fraternidade Branca. Mas, meus amigos, é só nesse contexto então que nós podemos entender como é que ele, sendo crucificado entre dois ladrões, meus amigos, ele disse para eles: não se preocupem, irmãos, porque vocês estarão comigo hoje no paraíso. Porque para dizer isso, meus amigos, não dá para ser apenas da boca para fora. É só aquele que realmente está ancorado, está realmente sedimentado na verdadeira espiritualidade, é que pode realmente sentir isso, mesmo apanhando, mesmo sendo humilhado, mas ele sente amor, meus amigos, por aqueles que o estão ali destruindo. Porque os hindus têm uma frase muito bonita, meus amigos, mas que nós ocidentais realmente teríamos muita dificuldade para entender, para praticar, principalmente quando eles nos recomendam que nós devemos ser como o sândalo, aquela árvore que dá uma essência aromática tão apreciada, tão realmente gostosa, cheirosa, meus amigos. Os hindus dizem: ser como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Porque é muito difícil, meus amigos, devolver amor para quem nos quer mal, enviar boas vibrações para aqueles que nos querem destruir, ou realmente se harmonizar com pessoas que nos perseguem. Porque, meus amigos, isso lamentavelmente acontece devido à ignorância humana da nossa própria natureza, do que essencialmente nós somos. Então, o perdão, meus amigos, é uma coisa que deve brotar naturalmente do coração do iniciado. Mas ainda sobre essa cerimônia, o Leadbeater nos diz: na instrução, o iniciador explica a obra da fraternidade no mundo e a responsabilidade que individualmente pesa sobre cada membro, porque cada um tem de partilhar da pesada carga das tristezas do mundo e tem de estar disposto a auxiliar tanto por serviços quanto por conselhos, porque não há mais que uma fraternidade que atua sobre a mesma lei e um só chefe. E todo irmão, ou seja, cada iniciado da Fraternidade Branca, tem o privilégio de pôr seus conhecimentos especiais à disposição da fraternidade para o fomento de qualquer das modalidades da magna obra de favorecer o progresso humano. Ainda que o governo do rei, ou seja, do grande iniciador único, seja absoluto, não se toma nenhuma decisão de importância sem o consentimento de um membro, mesmo o mais jovem da fraternidade. Em qualquer parte do mundo onde se acha um irmão, ele representa toda a fraternidade, e cada um se compromete a estar à disposição dela e ir aonde o enviem e a fazer o que lhe ordenem fazer. Ainda que os membros mais novos obedeçam implicitamente a seus chefes, podem proporcionar dados referentes à localidade onde habitam e sugerir alguma ideia que àqueles que lhes pareça possível aplicar. Todo irmão vivente no mundo há de ter em conta que ele é um centro radiante da energia efundida pela Fraternidade Branca para auxiliar os necessitados de auxílio, e que ao mesmo tempo deve servir de canal para que qualquer irmão derrame suas bênçãos sobre o mundo.
Portanto, cada irmão mais novo membro da Fraternidade Branca, deve estar preparado para ser utilizado a qualquer momento, pois não sabe quando serão necessários os seus serviços. Sua vida deve estar entregue por completo ao bem do próximo. Tem de vigiar anelosa e incessantemente toda a oportunidade de prestar serviço, e sua maior satisfação há de ser em poder prestá-lo. Tem de recordar que em suas mãos está a honra da fraternidade, e portanto deve ir com sumo cuidado de que nenhuma palavra nem ação que se deslustrem à vista das pessoas, nem deem motivo a que se pensem delas nem um ápice menos altamente do que a fraternidade merece. Não pense ele que, por haver entrado na corrente, está isento de provas, de lutas e dificuldades. Ao contrário, seus esforços terão de ser ainda mais intensos, conquanto haja de dispor de maior fortaleza para realizá-los. Seu poder será muito maior que antes, porém maior será também a sua responsabilidade. Há de considerar que não é ele, o eu separado, quem subiu um degrau que o coloca acima de seus próximos, mas antes deve alegrar-se de que, através dele, a humanidade ascendeu um pouco, libertou-se na mesma proporção de suas cadeias e elevou mais a sua consciência. Sempre o acompanha a bênção da fraternidade, mas fluirá sobre ele na medida em que a derrame sobre os demais, porque tal é a eterna lei. Tal é a parte da instrução nessa cerimônia que sempre se dá. Então aí, meus amigos, está disposto por Leadbeater exatamente algo que é muito importante nós sabermos. Nós já abordamos sobre outros aspectos da vida do iniciado, mas o mais importante é que ele, meus amigos, está unido a todas as consciências dos mestres. Então, no plano búdico e no plano átmico, o discípulo sente, meus amigos, um caudaloso fluxo de energia que vem para a sua mente, onde ele percebe, meus amigos, quanta sabedoria está ali colocada, e como, meus amigos, em qualquer lugar que esse discípulo esteja, ele é propriamente a presença da Fraternidade Branca naquele ambiente. Então ele deve ter um extremo cuidado com as suas palavras e deve sempre, meus amigos, não existe outro objetivo na vida de um discípulo que não o de ser útil para a sua coletividade e para a humanidade como um todo. Isso, meus amigos, é uma condição sine qua non, porque os mestres da fraternidade que aqui existem nesse planeta, caros ouvintes, são mestres da sabedoria e da compaixão. Eles sabem, eles têm certeza que o homem sofre dessas doenças terríveis, não a doença do corpo, meus amigos, mas a doença da alma. As doenças, a ignorância, meus amigos, e o egoísmo. E buscar, meus amigos, trazer luz espiritual para as pessoas, trazer educação, trazer informação, é, meus amigos, tarefa de todos os iniciados. E não é porque ele recebeu a primeira iniciação, como o Leadbeater bem disse, que o indivíduo então já será um santo, ou que ele não terá mais provações, ou que ele não passará por batalhas, por obstáculos e coisa do gênero. Muito pelo contrário, meus amigos, outras batalhas maiores sempre virão, mas sempre o iniciado terá consigo perenemente esse poder, que é o poder que todos os homens espiritualmente esclarecidos, caros ouvintes, deveriam
desejar. E é realmente o que nós deveríamos almejar possuir. O poder, meus amigos, de abençoar a raça dos homens, dos seres humanos. Pois quando o iniciado da fraternidade branca levanta sua mão para o céu e invoca essa energia, meus amigos, flui um caudaloso raio de luz que se derrama sobre aqueles para quem ele dirige a sua bênção, e sobre a sua cabeça brilha mais intensamente a estrela de 5 pontas. E lá, meus amigos, daquele reservatório de bênçãos, de amor, de luz infinita, que os mestres abastecem diariamente com as suas bênçãos, com as suas vibrações, vem então uma força que é transmitida, e essa energia vai diretamente para o centro da cabeça e para o centro do coração dos indivíduos, e ali desperta a alma e desperta a chispa divina dessas pessoas. E sempre é espetacular observar isso acontecer, meus amigos, principalmente quem tem a clarividência, porque o poder realmente é indescritível. E é esse, meus amigos, o único poder que um iniciado deve buscar. Porque ele deve agir no mundo, não sendo do mundo, não deve, obviamente, ter mais nenhum apego, mas ele deve buscar todas as oportunidades possíveis para abençoar, para instruir, para aliviar a dor e o sofrimento dos filhos dos homens e de toda a humanidade, que os mestres chamam a grande órfã, caros ouvintes. E o nosso programa também está aqui a serviço desse princípio, dessa missão, meus amigos. Está terminando nesse instante o nosso primeiro bloco, mas vamos continuar falando desses temas no segundo. Então vamos fazer aquela nossa tradicional pausa, e para que vocês fiquem com o convite da Levir, chamando vocês, meus amigos, convidando-os para que vocês sejam nossos associados, para que vocês, se quiserem, se ou puderem, se desejarem, venham somar aqui ao número que é pequeno, mas de valentes defensores aqui das nossas causas e que nos apoiam materialmente para que a nossa mensagem continue a se expandir e atender aos anseios daqueles que estão buscando por ela. Até já, ouvintes, voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sim, amigos ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Muitíssimo felizes por estarmos aqui levando ao ar o 150º programa, o programa de número 150, desde que nós iniciamos aqui nossas transmissões ao vivo no dia 9 de setembro de 2009, o fatídico 9/9, do 9 às 9 horas da noite nós começamos, e Deus tem nos abençoado com muita saúde, com muita disposição para estarmos aqui junto com vocês, trabalhando esses temas tão interessantes, que nós sabemos quão difícil, meus amigos, é encontrar esses assuntos. E sempre somos muito gratos a todos que estão conosco sempre aqui ao vivo, fazendo conosco aqui com muito carinho essa egrégora de estudos. Sabemos que esses temas são difíceis, trazem muitas dúvidas, mas também nos esclarecem muitos pontos, lançam luzes sobre coisas que nós sequer imaginávamos que seria assim. E isso tudo só está sendo possível, meus amigos, como nós dissemos, com a bênção de Deus, e em segundo lugar, com esta missão que nós recebemos dos planos espirituais para levarmos adiante, e com o apoio dos associados da Levir, com vocês que estão aqui prestigiando a nós. Então agradecemos a você que está ao vivo nesta terça-feira aqui comigo, e também a você que está aí
nos ouvindo a qualquer momento, a qualquer horário do dia ou da noite, aqui na seção de áudio da Levir ou na opção Lux Esotérica do menu da rádio. Muitíssimo obrigado. Estamos aqui no programa 150 e rumo a muitos e muitos outros que virão ouvintes. Mas temos mais coisas a falar com vocês, meus amigos, aqui sobre esse momento realmente especialíssimo que é a iniciação na Fraternidade Branca. E o Lidbrida também menciona sobre a duração dessa cerimônia, caros ouvintes. Vejam bem o que ele nos diz a esse respeito. O tempo empregado na cerimônia da iniciação varia segundo as circunstâncias, sendo que uma delas é o grau de conhecimentos do candidato. A tradição assinala que algumas iniciações duram 3 dias e 3 noites, mas geralmente se emprega nelas muito menos tempo. Uma delas que presenciei efetuou-se em 2 noites e 1 dia, mas outras se concretizaram numa só noite, por se haver prescindido de muitos pontos cuja ulterior execução se encomendou aos discípulos mais adiantados dos mestres. Antigamente eram muito prolixas algumas iniciações, porque se necessitava ensinar aos candidatos como atuar no mundo astral. Também há exercícios búdicos, porque os iniciados precisam ter algum desenvolvimento no veículo búdico para compreender os ensinamentos que se tem de ministrar naquele plano de existência. Muitos teósofos têm atuado já astralmente e conhecem de antemão os pormenores deste mundo astral, que se tem de ensinar na iniciação a quem os desconhece. Quando o iniciador sabe que o candidato já tem algum desenvolvimento búdico, confia-o a antigos discípulos para que, na noite seguinte, ou quando melhor convenha, o adestrem nos exercícios búdicos. A cerimônia efetiva da iniciação leva menos de 6 horas, mas antes e depois se concede um pouco de tempo aos candidatos. Geralmente é uma ocasião de grande alegria e regozijo, ao menos entre os membros mais novos. Celebra-se uma vitória coletiva quando se admite um outro neófito, quando mais um está salvo para sempre, como já mencionamos aqui em outros programas, caros ouvintes. Realmente é um momento muito especial na carreira de centenas e centenas de encarnações humanas, caros ouvintes, quando o indivíduo então merece, ele chega nesta sua escalada ao ponto de conviver e de ser um iniciado dos mestres da fraternidade. Porque ali, meus amigos, muitas coisas que o indivíduo não poderia realizar sozinho são então possíveis. E muitos são os que atingem esse momento, meus amigos, sem saber, como aqui o Lidbrida deixa bem claro, de que nós podemos viver simultaneamente e conscientemente nos outros mundos que estão à nossa volta. E o primeiro deles é exatamente o mundo astral, né? Quando nós vamos dormir, meus amigos, que nós deixamos lá o nosso corpo repousando, recarregando suas baterias, relaxando a musculatura, refazendo a química do nosso cérebro, os neurotransmissores. O nosso corpo astral se descola do corpo físico e passa, então, meus amigos, a passear, né? Ou como preferem alguns outros amigos aí da área espiritual, falam que a pessoa viaja no astral, né? Daí que se fala muito na viagem astral,
Mas o fato é que a maior parte das pessoas, meus amigos, é inconsciente naqueles planos. Elas permanecem ali vagando, realmente sem muita consciência, e sequer sabem que elas estão num mundo que é concomitante aqui ao nosso, né? O plano astral interpenetra aqui o nosso plano físico, e o plano astral, meus amigos, vai desde aqui da Terra até quase na órbita da Lua, né? É um plano realmente muito amplo, que tem muitas e muitas subdivisões. Existem, podemos dizer que existem mais lugares a se visitar no astral do que existe aqui no plano material. Então, aprender a viver nesse plano astral, a ser consciente ali, é uma coisa que para muitos iniciados é uma novidade. Então os mestres demoram realmente alguns dias, né? Por isso que há iniciações que levam 2 dias, 3 noites, porque durante aquele período os mestres têm que ajudar a pessoa a se projetar no astral, e eles têm que despertar, meus amigos, certos chakras. Os centros energéticos também existem no plano astral, existem no plano mental, e eles precisam então instruir a pessoa para onde ela deve se deslocar ali no plano astral, como que ela acha uma pessoa no plano astral, como ela pode identificar os irmãos que também são iniciados da fraternidade branca, e são dadas instruções de que trabalhos podem ser realizados ali. No futuro, quando o indivíduo chegar a iniciações maiores, o mesmo processo vai se dar com relação ao plano mental. E aí realmente é uma coisa mais complicada. Para a pessoa viver, né, de uma maneira integral no plano mental, é necessário atingir um poder, meus amigos, de consciência que é raro, que é só aqueles que realizam os poderes da yoga que conseguem, porque a mente precisa ser totalmente paralisada, não pode produzir nenhuma imagem, não pode produzir nenhum pensamento, para que o discípulo então possa enxergar o que existe ali no plano mental. Porque no plano da mente, quando se pensa, quando se articula o pensamento e as vibrações, então a mente se enche das imagens que lhe são atinentes àqueles pensamentos, e a pessoa passa não mais a ver o que está realmente acontecendo naquele plano. É por isso que o plano mental, meus amigos, na verdade é o céu, né? O plano astral, ele é o purgatório, né? Como ensinava o catolicismo antigamente. Porque quando a pessoa falece, ela fica ali no astral, né? Purgando, né? O termo é muito apropriado, né? Espiando aqueles pensamentos, aqueles sentimentos inferiores, os seus vícios. Mas chega um momento que a pessoa passa, ela deixa um cadáver astral para trás, o famoso cascão astral. Da mesma forma, quando nós saímos do físico, nós deixamos o nosso corpo, e ele então é enterrado ou cremado. Quando a consciência se retira do corpo astral, fica ali um cascão astral, que é realmente um cadáver bem complicado, porque ele continua vagando lá no plano astral, né? Mas o indivíduo entra no plano mental, como ali é o plano das ideias, o plano não mais dos desejos, né? Os desejos estão no plano astral. É o plano das ideias, dos pensamentos, das utopias, da filosofia, da matemática, das ciências e principalmente também da espiritualidade, meus amigos. Então ali a pessoa que aqui embaixo na matéria viveu uma vida pensando nos altos ideais, em conviver com os mestres, com os santos, ou então teve realmente acesso e praticou, exercitou a sua mente no estudo, na leitura, na tentativa de interpretar, de conhecer a filosofia, as artes, meus amigos.
Então ali naquele plano mental a pessoa passa a viver, né, num mundo que é verdadeiramente o céu, porque ali só estão os bons pensamentos, os pensamentos altruístas. Ali a pessoa convive com as imagens dos mestres, dos patriarcas e religiosos da sua religião, da sua tradição, e a pessoa passa realmente séculos ali ouvindo boa música, curtindo tudo o que é de bom e elevado. Porque tudo que nós pensamos aqui, meus amigos, todas aquelas utopias que nós temos, o karma, meus amigos, precisa trazer para nós o resultado desses pensamentos. E o resultado deles será exatamente a nossa vida naquele plano mental que os hindus chamam de Devakan, ou seja, o mundo, o lugar dos anjos, dos devas. Mas nós não vamos enxergar aquele plano, nós vamos enxergar apenas as nossas vibrações. E os iniciados da fraternidade, meus amigos, precisam ir mais longe, precisam desenvolver o corpo de intuições, que aqui nessa literatura nós vemos mencionado como o corpo búdico. Então os discípulos têm que extrair essa matéria búdica dos mestres. E essa consciência búdica, meus amigos, é uma consciência de iluminação instantânea, pois não é necessário pensar, não é necessário arguir, é uma modalidade superior do sentimento, da emoção. O indivíduo sabe, meus amigos, instantaneamente o que é verdadeiro, o que é real, e ele pode tomar decisões, meus amigos, realmente com muito mais rapidez. E pode, principalmente, meus amigos, sentir a unidade com todos e com tudo. Mas essa consciência precisa ser praticada. Então, os discípulos dos mestres então ensinam a pessoa quais yogas, quais exercícios que então tem que ser feitos. Mas também o Lidbita nos fala da relação do mestre com o discípulo, né? Ele nos diz aqui o seguinte: já falamos da íntima relação entre um discípulo aceito e o seu mestre. É cada vez maior a intimidade, e geralmente sucede que, quando o discípulo se aproxima do portal da iniciação, o mestre considera que chegou o momento de atrair o discípulo a uma mais estreita união. E então se lhe chama filho do mestre. Então o laço é tal que não só a mente inferior, mas também o ego do discípulo, ou seja, a alma do discípulo, com o seu corpo causal, ficam então assimilados ao do mestre, de sorte que este não mais pode estender um véu que o separe do discípulo, né? E frequentemente a razão disto é que muitas vezes, né, nessa relação existe, como em toda relação humana, meus amigos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, existe aquele que ama e aquele que deixa ser amado, né? E essa é o tipo de relação que existe entre o mestre e o discípulo, porque o mestre tem um poder de amar, um poder de irradiar infinitamente maior que o do discípulo. Então o discípulo precisa aceitar, precisa receber esse amor, essa energia que o mestre vai enviar, né? E a razão disto é que uma das almas envolvidas nessa relação é maior e mais evoluída do que a outra, e portanto mais capaz de um amor mais profundo. A alma mais jovem, né, ou seja, a alma do discípulo, né, aprecia essa abundância de afeição e a retribui na proporção de sua capacidade. Mas seu melhor esforço está muito abaixo da maravilhosa doação vertida tão fácil e naturalmente pela aura do mestre, que é muito mais velha, muito mais ampla. Essa há de ser sempre o caso com referência ao mestre e o seu discípulo. Outro ponto: não infrequentemente
A afeição com que deparamos na vida comum é instável, né? Flutuante, capaz de pronto esfriamento. Pode ser alienada pela frieza, pela dureza, falta de correspondência. Pode mesmo transformar-se em antipatia se o seu objeto, né, ou viola nossos cânones de conduta, ou age de maneira a nos desgostar ou horrorizar. Mas existe uma afeição mais verdadeira e mais profunda que nada pode abalar. Um amor que não reclama correspondência, que nunca é afetado pela negligência, indiferença ou mesmo indecoro da parte de seu objeto, que efetivamente se sentiria amargamente angustiada e pesarosa se esse objeto cometesse um crime ou se desgraçasse de qualquer maneira. Porém, jamais por um momento decresceria em intensidade, nem diminuiria um simples grau em sua efervescência, qualquer que fosse o que o ser amado fizesse. Meus amigos, dessa natureza o amor de Deus por seu mundo. Dessa natureza deve ser também o amor do Mestre por aqueles a quem ele concede o inefável privilégio da associação com os mestres dessa iniciação. Eles lhes têm confiança integral. Voluntariamente ele renuncia ao poder de separá-los de si, porque somente por essa completa e inquebrantável união com eles lhe é possível partilhar com eles a sua própria natureza, até a mais plena capacidade do poder deles em responder. Somente por este seu sacrifício próprio lhes pode proporcionar o máximo que um candidato pode receber de um mestre. Assim se pode ver em verdade e podemos dizer que o mestre se coloca à mercê de seu discípulo. Reflitamos bem na terrível responsabilidade e que isso implica para nós. Embora raramente tal amor se encontre às vezes também entre seres humanos deste mundo físico, mas quando ele existe sempre tem essa mesma qualidade e esse mesmo resultado. Ele coloca o superior nas mãos do inferior, de sorte que o mais excelso amor é também e sempre o mais excelso sacrifício. Contudo, esse completo sacrifício, esta extrema renúncia do seu ser, traz consigo uma alegria mais intensa do que tudo o mais que a terra possa conferir. Pois só um tal amor tem algo de divino. Tal auto-entrega transporta o homem ao próprio coração de Cristo. É, com efeito, bem verdade que tal amor cobrirá uma multidão de pecados, e seus pecados, que são muitos, lhe são perdoados, porque muito amou. Aqui são duas passagens bíblicas de Pedro e de Lucas, né? Há uma formosa referência a esse estado de íntima união no livro Luz no Caminho, onde está escrito: a minha paz vos dou, né? Só pode ser dita pelo Mestre a seus discípulos amados e que são como ele próprio. E estes são aqueles que têm o inestimável privilégio de transferir plenamente a paz aos outros. É essa, meus amigos, a relação profunda que existe entre mestre e discípulo. É profundamente uma relação de amor, onde o mestre cede a sua energia dos seus corpos invisíveis para que o discípulo possa se alimentar e possa construir principalmente o seu corpo búdico e o seu corpo átmico, que realmente não existem na humanidade comum nos dias de hoje,
Só, meus amigos, através de um mestre que isso pode acontecer. Da mesma forma que nós tiramos matéria, meus amigos, física do corpo das nossas mães, da mesma forma que nós tiramos e colocamos no nosso ser as emoções que os nossos pais nos deram e depois os pensamentos que os nossos pais, os nossos professores nos ofereceram, o discípulo tira então, meus amigos, matéria do corpo búdico do mestre, ele devora, meus amigos, essa energia átmica do seu corpo nirvânico, e aí então, meus amigos, com muito amor o mestre faz toda essa doação para que o discípulo cresça e nas próximas encarnações esses corpos que com essa energia começaram, eles se possam transformar em permanentes. E aí, meus amigos, esse discípulo também aprenderá a transmitir esse amor. Porque os mestres, meus amigos, que ficaram aqui conosco na humanidade, são mestres do amor e da compaixão. E é isso, meus amigos, que deve mover as nossas ações, os nossos atos. Aqui da nossa parte, nós também fazemos esse trabalho com muito amor, com muito louvor, com muito respeito, realmente imaginando que do outro lado aí do computador existem almas, meus amigos, ávidas pela luz. Como todos nós somos almas, meus amigos, buscando retornar ao amor de Deus. E é o amor, meus amigos, é este calor, esta emoção, esse sentimento, esse pensamento, meus amigos, que é o amor, e principalmente a sua prática, que é o combustível que alimenta os motores aqui desse programa Lux Esotérico. Só podemos desejar, meus amigos, que todos vocês encontrem na vida de vocês, em todas as oportunidades, em todos os relacionamentos, humanos ou espirituais, sempre, cada vez mais amor, meus amigos, mais oportunidades de amar, porque o amor, meus amigos, é a coisa mais sublime que existe. Não é à toa que o apóstolo João disse que Deus é amor. Quando nós amamos, quando nós manifestamos tudo que o amor é, nós realmente conhecemos o que é Deus, meus amigos. Não é lá fora no universo, mas é aqui, meus amigos, no nosso coração, com esse sentimento de união, de unidade, que nós podemos conhecer o que é Deus. E assim, meus amigos, termina o programa número 150 dessa nossa missão, que é o programa Lux Esotérico. Agradecemos a vocês e vamos fazer uma última vibração. Seguindo o espírito dessas últimas palavras, vamos fechar os nossos olhos e vamos nos volver para o ponto dos nossos corações. Sintam, caros ouvintes, o batimento cardíaco. E lá dentro dos seus corações, visualizem aquela chama que brilha. Visualizem a inefável joia, meus amigos, da sua chispa divina, irradiando sobre o lótus do seu coração. Visualizem essa luz se expandindo, preenchendo todo o seu corpo, todo o seu ser e se propagando para além da sua aura, envolvendo todo o nosso corpo com essa luz. Que ela se projete no nosso caminho e que a nossa evolução seja sempre possível e sempre iluminada com a luz da nossa chispa divina. Vamos, queridos ouvintes, procurar internalizar, compreender, realizar o sentido das palavras desse mantra do ser interno que diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter.
é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros amigos e amigas ouvintes, que assim seja. Então termina aqui mais essa edição do programa Lux Esotérica. Desejamos a todos vocês um ótimo final de noite, um bom descanso e que nós possamos estar aqui em próximas ocasiões. A todos transmitimos o nosso forte, caloroso e fraterno abraço, ouvintes. Fiquem agora com a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM, que traz para vocês muito boa música e sabedoria para a sua alma. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.